Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de segunda-feira. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Se você quiser participar do nosso programa de hoje, estamos falando sobre inversão de valores econômicos, recebendo com muito carinho o economista Thales Souza Campos aqui, batendo um papo com a gente, né? Ele estava falando um pouquinho pra gente a questão de valor, daquilo que tem valor na nossa vida de fato, né? Falou para nós que economia e fé caminham juntos, sim. E agora, Thales, eu quero saber de você, né? Como que é essa relação que o cidadão em si, né, tem com as finanças? O cristão tem um bom relacionamento com a economia? Olha, infelizmente, os dados provam que não. E a grande questão que nós temos, quando nós temos, por exemplo, algum problema, crises econômicas, nós temos dificuldade de priorizar as nossas necessidades. Nós temos que priorizar. Quando começam os limites, a primeira coisa que o cidadão pensa em cortar são aquelas suas doações, principalmente o dízimo na igreja cai muito, as colaborações com as nossas televisões católicas que vivem disso, eles não têm muita propaganda e nós vivemos de doações. As nossas televisões católicas, todas elas, a Imaculada não é diferente. Então nós temos isso. E a partir daí, a família também tem que educar um pouquinho, principalmente os seus filhos. Tudo bem que houve uma evolução muito forte nesse processo, da minha geração, passando pela sua geração, e as gerações que estão chegando hoje. Hoje o dízimo mirim é fundamental. Olha que legal, gente. É fundamental que os pais, que os responsáveis, os avós, no meu caso, que é a avó, orienta as crianças para que elas possam fazer as suas doações. E vários estudos mostram, e nós que ficamos um bom tempo, estivemos aí com as psicólogas, que se você estiver bem com as suas doações, certo? As suas possibilidades financeiras aparentemente aparecem maior. Se você diminuiu menos do que você poderia dar de doação, se você conseguir manter a mesma doação, aparentemente você vai ter também a satisfação do seu ego, que tem a ver com a economia. Né? Você começa... Procure fazer outros cortes mais supérfluos. E não deixe o lado da doação, principalmente para as redes de televisão católicas, né, em primeiro plano. Esse tem que ser... Você não pode cortar em hipótese. Se você puder aumentar, eu acho que é fundamental isso. Esse processo de evangelização que é feito, vocês não têm ideia de quanto custa manter um canal desse no ar. A gente sempre fala isso aqui, Thales. A parte do custo, ela não tem como mensurar que eles colocarem os cifrões no ar. Mas é caríssimo manter uma estrutura dessa no ar para vocês poderem receber no seu conforto em casa. É um tipo de televisão. E é fundamental também que você tenha uma educação financeira. Você tem que ter uma educação financeira. Nós temos lá no Conselho de Economia, do qual eu sou vice-presidente, uma cartilha. É só vocês... Olha, deixa eu dar uma olhada. Pode falar. É só vocês pegarem e acessar o Conselho, Corecon MS, vocês vão achar essa cartilha online. E ela orienta de como você pegar as suas contas, do quanto você recebe, do quanto você recebe, o quanto você pode gastar. Me preocupa muito, eu sei que nós economistas falamos diferente, acha que não é bem assim. Como é que um país, né, faz um orçamento para o ano que vem, já sabendo que vai ter um déficit de 140 milhões de reais? Minha gente, em casa não é por aí, não vai ser milhões de reais. Mas também em casa você tem que fazer um orçamento para o ano que vem de acordo com as suas receitas. Né? E esse de acordo com as suas receitas principalmente no que diz respeito, né, às suas possibilidades de manter aquilo que você fazia anteriormente. E esse que se fazia anteriormente, repito, vai aí a nossa necessidade de estarmos contribuindo com esses projetos sociais. E esses projetos sociais que, infelizmente, o governo deveria estar tomando conta, mas não toma conta, e a sociedade, muito bem, ajuda... Somos responsáveis, a gente acaba se responsabilizando, né, por esse processo. Aí tem várias instituições. E não esquecermos disso. E, como eu disse, né, fazer aquela educação financeira também para as crianças.
Deixa eu queria mostrar um pouquinho essa cartilha, achei muito legal. Mostra aqui pra gente, Jean, que é uma cartilha de educação financeira, né? A gente fala assim, sempre quando a gente aperta, o calo aperta, né? No caso aqui da crise que nós temos vivido, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas, né, tiram as nossas doações, que as pessoas deixam de contribuir, né? E aí, até perguntar para o senhor, Thales, se por um acaso a gente, quando vai fazer a nossa planilha, que eu vi uma planilha aqui, né? Isso. Tem uma planilha muito legal aqui. Se é justo também na nossa planilha a gente colocar esses gastos que a gente tem e deixar como um gasto, na verdade, que na verdade é um investimento, né, fixo, se a gente pode fazer isso ao criar uma planilha. É importantíssimo que nós colocamos nos nossos gastos também o que nós vamos poder ter para podermos doar. Porque é fundamental você ter na sua planilha todas as suas despesas fixas, ou seja, aquele que é aluguel, luz e tal, você não tem jeito. E as despesas também fixas, você coloca lá todo mês o seu dízimo e a sua contribuição com quem você vai dar. Obviamente que você tem que tomar cuidado com isso, mas eu repito o que estava dizendo. É fundamental que se você mantenha essas contribuições. Porque, além de algumas delas, se não a maioria, você vai descontar no final do ano no seu imposto de renda, ou de acordo com as leis que existem hoje, você pode abater. Além disso, você pode pôr até um pouco mais, um plus a mais, ou seja, uma quantidade a mais daquilo que você tem condições de fazer. Mas eu tenho certeza, por menos que você ganhe, né, ou o máximo que você ganhe, as doações para essas instituições são fundamentais, merecidas e, além disso, o que é de mais importante que eu vejo para nós é ter aquela transparência. Hoje em dia, você vem aqui e vê como você até acha que é um milagre você colocar uma televisão dessa no ar com as doações que você tem. Porque essas televisões comerciais, eles mostram os gastos deles, é absurdo. Eles até ficam perguntando como é que nós conseguimos colocar uma televisão Graça de Deus. São providências divinas. São providências divinas. Eu estava vindo para cá e vendo me chama fazendo aquela oração, depois do... o programa que estava antes daquela senhora... O Ângelos? Não, antes do Ângelo, ou depois do Ângelo, aquela senhora, eu adoro ouvir ela. Filó. A Filó. Ai, Filó, desculpe, não está lembrando. A Filó, ela falava sobre isso. Sobre a nossa necessidade de doar. E isso é importantíssimo. E antes também, na roda de prosa, mas roda de prosa não, Dedo de prosa. Dedo de prosa também, ele falava sobre isso hoje, eu estava vendo, né? Ele estava lá a terceira idade, né? Como é que vocês vivem sobre isso? E ele falava dessa importância. E lá estava o rapaz do INSS, um diretor lá do INSS, estava lá falando da importância de você passar a sua vida toda, não só fazendo a tua aposentadoria, mas fazendo um bem. Achei fantástico o que aquele cara falou. Veja bem, dedo de prosa era bem diferente ao papo lá. E eu estava me organizando para vir para cá, desde cedo. Então, acho que é fundamental essa nossa doação também, e que nós conseguimos organizar, mesmo nesse momento de crise que estamos vivendo, para manter esses projetos vivos e evangelizando. O senhor coloca assim, né, que não há uma diferenciação, por exemplo, entre aquele que é rico, aquele que é pobre, com relação à fidelidade até mesmo da contribuição, do devolvimento do dízimo e tudo mais, né? Mas a gente sabe que quem tem mais possibilidades, é interessante que dentro das suas finanças, na sua casa, você veja que dá para colaborar com mais, né? E aí isso não desmerece também a colaboração daquele que é mais pobre, porque a colaboração de um quanto de outro é essencial e é fundamental, né? É fundamental, é bíblico isso, né? Aquela viúva que deu a moeda, ou aquele cara que é bíblico isso para nós. Então, é importantíssimo aquilo que você dá. Obviamente que quem pode doar um pouquinho mais, deva sim doar um pouquinho mais. Mas aqueles que não podem, o mínimo que você pode, certo? Se transforma no máximo. Acho que é fundamental cada um fazer a sua doação de acordo com a sua possibilidade. E usarmos também a nossa criatividade. Por exemplo, lá na minha paróquia São Francisco, dia 4 agora vai ser o dia do nosso padroeiro. O que o nosso pároco, o Frei João Francisco, colocou? Ele faz uns 3 ou 4 meses ou mais, ele subiu um cofrinho.
Aham. Um cofrinho, acho que não sei quanto, 200, 300 cofrinhos, para a gente levar no dia 4, ele cheio de moedas. Oh, boa Eu ideia. acho que vai ser um sucesso aquilo, porque o meu está quase cheio lá. Né? Então, você tem que ter criatividade. E as comunidades também têm que ter criatividade. Porque também os grandes eventos não estão dando grandes lucros. E também eles também provocam grandes despesas para se fazer. E é importante a gente falar também que a comunidade, os gastos da comunidade, não tem de onde sair se não for do nosso dízimo, né? Exatamente o que você acabou de falar. Quem pode doar mais, ótimo, doe mais. Quem, com certeza foi Deus que lhe deu essa possibilidade de ter o que você tem, senão você não teria, certo? Mas Deus não tirou de quem não tem, não. É que você também só tive aquele. Mas quem conseguiu mais, deva sim, com certeza, doar mais para a sua comunidade ou para esses projetos nossos que estão aqui colocados. Thales, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está em casa, né? Dizendo que é possível a gente manter a nossa fiança em dia sem tirar, né, aquilo que é de Deus. Eu falo que a primeira coisa é o de Deus. Você tira o seu dízimo, né? Que a primeira coisa é o de Deus, que Deus cuida do resto. Sem precisar ter medo, né, de continuar fazendo sua colaboração, de continuar devolvendo o seu dízimo, mesmo período de crise, né, dessa crise econômica que nós temos vivido. Olha, eu não acho, não. Eu tenho certeza que você, nesse momento de crise, a parte que você doa para a igreja, você não deve, em hipótese nenhuma, diminuí-la. Até porque ele é o bem maior que você tem. Deus é a última possibilidade que você tem das suas conquistas. Então, do que você ganha, você não deve, em hipótese nenhuma, diminuir para a doação, para aquilo que você faz. Em especial, no nosso caso aqui na Imaculada. Continuar com as suas doações, continuar com os seus projetos, que com certeza Deus vai lhe dar em dobro. Isso não é um acho, eu tenho certeza, porque há mais de 40 anos estudando economia, né, eu desde quando me formei, em 82, eu vejo as situações. E tive a felicidade, apesar de estar em instituições públicas, outras não, mas a maior parte da minha vida foi em instituições católicas, dentre elas da Universidade Católica Dom Bosco, que me fez conhecer o mundo. Mas a partir daí também, você jamais, nas suas finanças, quando você no momento de crise, não deixe de fazer as suas contribuições, independentemente do valor. Você pode doar mais, doa mais. Pode doar menos, doe menos também. Tá certo, Thales, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Um prazer te receber. Vamos procurar mais temas, né, relativos à fé e economia para trazê-lo aqui, viu? Tem alguns temas muito interessantes, né? Dentre eles, a fé e a ciência. É uma coisa que eu andei estudando também um período. Né? Quando você tem um grande projeto, você tem fé. Mas será que vai dar certo? Se você tem fé, esse projeto vai dar certo. Se você não tem fé, olha, não adianta que não vai dar certo. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje. Daqui a pouquinho tem uma super matéria preparada pela nossa equipe da Milícia da Imaculada sobre o debate que nós tivemos nesse final de semana, né, na quinta-feira passada, lá em Aparecida. E você é o nosso convidado. Então, não mude de canal, fique aí que a gente já volta.